também em 2025. Queridos, o tema sobre sermos cheios do Espírito Santo, eu quero fazer uma conexão aqui com o texto que nós vamos ler. Se você puder, já pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Se você tiver a possibilidade de escolher a versão, nós vamos ler na versão NVI, mas não há nenhum problema de você acompanhar na versão da sua Bíblia impressa. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Antes da gente fazer essa leitura, me deixe explicar por que nós vamos falar sobre esse texto. Eu acredito muito que o enchimento do Espírito Santo, eu sei que você também já tem esse conhecimento, esse entendimento, que o enchimento do Espírito Santo não está relacionado apenas a um momento de manifestação de glória e de poder. Isso é maravilhoso. Não é? Esse momento onde há uma manifestação de glória e poder sobre o meu corpo, sobre o meu espírito, sobre a minha mente. Há alguns dias atrás, eu compartilhei isso com a minha esposa, né? E eu tenho o hábito de escrever muitas coisas. Eu tenho um arquivo aqui que eu chamo de confissões diárias, e tudo que eu vou achando significativo, eu gosto de anotar, eu gosto de colocar datas, eu gosto de lembrar aquilo que Deus falou comigo, né? E aí, há um mês atrás, isso me marcou muito, e está aqui nos meus registros, exatamente no dia 13 de novembro, né? Eu estava numa sala de oração, e eu fui tomado de um poder, eu estava sozinho, não tinha mais ninguém ali, mas fui tomado de um poder muito tremendo, não é? Orei em línguas que nunca tinha orado antes e não conseguia ficar de pé. Então, eu me refiro a esses momentos de manifestação de poder, eles são extremamente significativos, e quem já experimentou isso, sabe que é muito bom. Quantos já experimentaram essa manifestação do poder do Espírito? Isso é extraordinário, a gente precisa disso, não é? A gente precisa disso. Mas sermos cheios do Espírito Santo é mais do que apenas momentos. Sermos cheios do Espírito Santo fala de evidências internas e externas. E a gente sabe muito bem que ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver, escute, tem muito mais a ver do quanto o Espírito Santo tem de mim, do que do quanto eu tenho do Espírito Santo. Parece ser uma mesma linha de raciocínio, mas não é. Porque quando eu entendo que para eu ser cheio do Espírito Santo, sou eu que tenho que dar mais de mim a Ele, eu me torno ativo no processo. Se eu penso que é Ele que tem que dar mais dele para mim, eu fico totalmente passivo. Então, eu me encho do Espírito à medida que eu dou a Ele mais do meu tempo, mais da minha oração, mais da minha leitura, entende? Mais dos meus pensamentos, mais do meu físico, mais das minhas emoções. Quanto mais eu dou a Ele, não é? Mais cheio do Espírito eu fico. E à medida que eu vou me enchendo do Espírito, existem evidências internas e evidências externas. E as evidências internas passam muito por Gálatas capítulo 5, pelo fruto do Espírito. Passa pelo amor, que é a capacidade que nós temos afetiva, a conexão afetiva que nós temos com pessoas e com o reino. Passa pela alegria, não é? Que é a condição de conforto mental e emocional diante das situações. Não é? A gente não tem tempo para falar sobre tudo isso hoje, não é o nosso foco. Mas o fato de sermos cheios do Espírito Santo tem evidências internas e externas. E quando a gente fala de evidências internas, automaticamente nós temos que lembrar do fruto do Espírito: alegria, amor, paz, que é um estado de despreocupação, né? De não ficarmos preocupados com tudo. Passa sobre amabilidade. Algumas versões colocam amabilidade, outras colocam delicadeza, ternura. Então é alguém que não é grosso com os demais, não é? Passa pela bondade, que é aprender a medir o próximo com a medida que nós gostaríamos de ser medido. Passa pela fidelidade, que é o fato de sermos confiáveis, ou pela mansidão, não nos irritamos, nos submetemos, ou ainda pelo domínio próprio, que é controlar a nós mesmos. Então, talvez essas seriam algumas evidências internas de sermos cheios do Espírito Santo, que é muito mais do que momentos de glória e de poder. Mas também nós temos evidências externas, e essa evidência externa passa, entre outros terrenos, passa pelos dons espirituais. A Bíblia menciona pelo menos 22 dons. Alguns dons relacionados à liderança, à comunicação, não é? À doação, à administração, a governo. E um desses dons
né? E um desses 22 dons mencionados é a fé. E por isso que nós vamos ler o texto aqui de Marcos capítulo 9, 14. Eu gostaria de focar nisso. Então, é como se nós dessemos um zoom, não é? Então, entendemos que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que momentos de glória, que precisa ser evidenciado, né? Que precisa ser manifestado em evidências internas. Então, nós damos um zoom nas evidências internas e passamos pelo fruto do Espírito. E também precisa ser evidenciado nos dons, em questões externas. E quando nós damos um zoom em 22 dons, nós encontramos a fé. Então, o foco aqui é que haja uma evidência do enchimento do Espírito na tua vida, através da sua fé. E a pergunta hoje é: como está a sua fé? Se formos cheios do Espírito, se estivermos e caminharmos cheios do Espírito, a nossa fé precisa estar em evolução. E esse texto nos conta uma história que é a seguinte: Marcos capítulo 9, 14 ao 29, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Que o Espírito Santo fale comigo e com você nessa noite. Essa história aqui, esse texto que nós acabamos de ler, fala sobre demônios, fala sobre jejum, fala sobre família, porque aqui tem uma relação muito dolorida de um pai com um filho. Fala sobre discipulado, não é? Porque Jesus está discipulando aqui os seus 12 discípulos. Ele tinha acabado de chegar com Pedro, Tiago e João, né, da experiência da transfiguração, não é? E ele estava agora lidando com os seus demais discípulos a respeito da importância do jejum, no que estava conectado com a expulsão de demônios, né? Então esse texto fala sobre demônios, jejum, família, discipulado, mas nenhum destes temas é tão forte no texto que lemos quanto a fé. A fé é o tema principal dessa história. E aqui, em particular, nós vemos uma fé esmagada de um pai. Na verdade, irmãos, é importante que você entenda que nós não estamos lendo uma parábola. Nós estamos lendo um fato, uma história que de fato aconteceu. Lemos em minutos sobre a dor de anos de um pai com um filho doente e possesso. Nós fizemos uma leitura aqui de alguns minutinhos, e talvez essa brevidade da leitura não nos permite
simpatizar, não é, com a dor desse pai, que era uma dor de muito tempo. E a gente também está entendendo aqui que a fé desse homem, você já percebeu pela leitura, né? Quando ele fala com Jesus, ele diz assim: Senhor, se você puder fazer uma coisa, né? E aí quando ele diz isso, ele usa essa expressão, se podes fazer alguma coisa, Jesus o repreende por isso, né? Porque a fé desse homem estava totalmente esmagada, e Jesus diz: olha, se podes não, você tem que entender que tudo é possível aquele que crê. E esse homem então faz uma confissão, ele diz assim: eu creio. Olha que confissão, ele diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, né? Ele estava dizendo assim: olha, eu acredito nessas coisas, eu acredito que pode ter um poder superior que cura, que liberta, eu acredito, mas eu não consigo trazer isso à existência. Eu acredito, pastor, acredito que Deus é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, eu acredito, mas eu não estou conseguindo trazer isso como um diferencial para a minha casa, para o meu estilo de vida. Eu não estou conseguindo colher nenhum fruto da minha fé. Eu acredito, mas eu estou precisando de muitos reparos na minha fé. Então foi isso que esse pai disse para Jesus: olha, eu creio, a fé está dentro de mim, eu acredito, mas ela está esmagada, ela está destruída, ela está esfacelada, ela não me serve mais como um escudo. A palavra de Deus diz em Efésios que nós devemos usar o escudo da fé para poder apagar as setas inflamadas do maligno. Então esse homem está dizendo: olha, eu até tenho um escudo, mas eu não consigo mais levantá-lo, eu não consigo mais proteger os meus pensamentos, eu estou atacado na minha mente, na minha alma, nas minhas emoções. Eu tenho a fé, mas não consigo mais usá-la. E aí, a primeira pergunta que surge, irmãos, antes de tratarmos de reparar a nossa fé, a primeira pergunta que surge é: por que a fé daquele homem estava tão esmagada? As razões são óbvias, e a primeira delas é o fator gravidade. Não a gravidade física, mas o quão grave era a situação que aquele homem estava. Quando ele vai descrever a sua dor para Jesus, não é? E é interessante, irmãos, entendermos isso, que quando você descreve a sua dor para alguém, nem sempre quem ouve tem a capacidade de discernir quão grande é a dor que só você está sentindo, não é? Então, quando esse homem vai discernir, ou melhor, vai descrever a sua dor para Jesus, ele descreve com algumas características muito específicas. Ele diz assim: meu pai, Jesus, escuta um negócio, o problema é muito sério. O meu filho, ele está com um espírito. Já seria, irmãos, problema suficiente. Mas tem mais. O pai descreve dizendo: esse espírito o impede de falar. Então, presta atenção, irmãos. É muito possível que esse rapazinho aqui já tinha falado alguma vez na vida. Por que esse pai tinha um diagnóstico de que era um espírito? Porque deve ter tido algum momento na história daquele rapaz, não é? Que aquele espírito tenha se apoderado do filho daquele papai sofrido aqui. E o pai percebeu que a fala do menino sumiu. É óbvio que isso seria perceptível. Então quando ele descreve o problema, ele diz: olha, o meu problema está com meu filho. Ele tem um espírito maligno. Esse espírito o impede de falar. Esse espírito o joga no chão. E quando o espírito faz isso, ele espuma pela boca, ele range os dentes, ele fica todo rígido como uma convulsão. Esse espírito joga o menino no fogo, esse espírito joga o menino na água, esse espírito quer matá-lo o tempo inteiro. Então a fé desse pai estava esmagada por uma primeira razão: era grave. E às vezes, quando nós estamos diante de uma situação verdadeiramente grave, e a nossa fé não está perfeitamente construída, nós não conseguimos usar Lucas 1,37 como um escudo que diz: porque para Deus nada é impossível. E quando estamos diante de situações graves,
não é? E a nossa fé não está perfeitamente construída. Nós não conseguimos usar o texto de Isaías 43:13, que diz: agindo eu, quem impedirá? Não conseguimos usar Jeremias 32:17, que diz: nada é difícil demais para o Senhor. Não conseguimos usar 1 João 4:4, que diz: porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então essas verdades no Pai, não é? Talvez já tinham sido desconstruídas, porque a situação de fato era muito grave. E é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Você e eu sabemos disso. É muito difícil quando estamos diante de uma situação grave. É muito difícil nos firmar ou firmarmos na fé e não nas desconfianças, nas possibilidades que a nossa mente projeta. Estou sendo claro, sim ou não? Quando você ouve alguma coisa grave, você tem duas opções. Ou você vai seguir os seus pensamentos automáticos, que dizem: essa situação não dá, você vai morrer, aí não tem resposta. Você lembra? O fulano de tal morreu com a mesma doença. Olha, quando foi essa situação, o fulano de tal perdeu o emprego. Então a sua mente te joga para um monte de outros exemplos negativos. E você, sem fé, não se protege como um escudo. Então, a fé desse pai estava esmagada, porque era grave. A segunda razão é o fator tempo. Então, a primeira, fator gravidade. O segundo, fator tempo. Curiosamente, Jesus pergunta para o pai sobre isso. Jesus diz assim: há quanto tempo ele está assim? Sabe o que eu fico pensando? Olha para mim, presta atenção. Eu fico pensando nessa entrevista de Jesus. Jesus queria conhecer a história daquela família, não apenas curá-los, mas conhecê-los, relacionar com ele, entender, se identificar com um problema. Esse é o nosso Jesus. Não é apenas que carimba, não é apenas alguém que carimba uma vitória, que carimba uma bênção. Não, ele não está interessado apenas nisso, ele está interessado em relacionamento. E enquanto ele conversa com o pai, ele diz assim: há quanto tempo esse menino está assim? E o pai responde, não é? Com uma resposta que identifica que uma faixa etária inteira já tinha sido vivida assim. Ele diz assim: esse menino é assim desde a sua infância. Então possivelmente esse menino já era um rapazinho. Ele já tinha deixado de ser infantil, né? Já tinha deixado a sua infância e agora possivelmente estava na adolescência. Mas ele já tinha perdido, irmãos, uma faixa etária. Quantos aqui lembram da sua infância? O que você brincava, pastora Selma? Pique-pega, bete, não era? Pique-esconde, final de ano, irmãos. Eu amava as festas de finais de ano, porque eu juntava com os meus primos, para brincar de quê? Pique-esconde. Hoje os meninos estão todos sentados, cada um no seu canto, com o celular na mão, mais ou menos por aí, não é? Então, nós lembramos da nossa infância, da nossa juventude. Esse menino tinha perdido anos, não é? Que formavam, não é? Toda uma faixa etária. Ele tinha perdido. Então, quando Jesus pergunta isso para aquele pai, ele está entendendo: o tempo esmagou a fé desse homem. Porque escuta, irmãos, pior do que enfrentar algo grave, escute, é enfrentar algo grave por muito tempo. A nossa fé tem que estar muito bem estruturada para não ser esmagada, não é? Por muito tempo de pressão. E o conselho que eu tenho para você, não é? Que está passando por muito tempo, pastor, muito tempo assim, muito tempo sob pressão, muito tempo sobre uma situação que não muda, muito tempo sobre uma oposição que eu tenho enfrentado, muito tempo. A palavra do Senhor diz em Salmo 25:3, diz que, na verdade, daqueles que em ti esperam, ninguém vai ser envergonhado. E esperar, escute isso, esperar não tem prazo de validade. Eu espero por 1 hora, eu espero por 1 ano, eu espero por 10 anos. Aqueles que esperam em Deus nunca serão envergonhados. Eu estou com a palavra no meu coração. O Espírito tem me dito esses dias: eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Apocalipse diz isso.
Então presta atenção, se você tem esperado algo há muito tempo e você está abatido na sua esperança, presta atenção, o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele ressuscita aquilo que está morto, Ele constrói aquilo que está destruído, Ele levanta aquilo que está caído, entende isso? Ele faz andar aquilo que está paralisado. Então, ainda que você esteja sobre a pressão do tempo, Provérbios 13 diz que a esperança adiada faz o nosso coração ficar doente. Então, ainda que você esteja com a sua fé esmagada, porque é muito tempo esperando. Se nós fôssemos ter uma conversa, eu e você fosse me contar os seus problemas, não é? Eu poderia até dizer assim, mas querido irmão, não, vamos lá, isso é fácil de se resolver. E você poderia dizer, não pastor, o senhor não está entendendo. Já são anos que eu enfrento isso, não tenho mais forças, já tentei reagir, já tentei mudar, mas eu não consigo. Obrigado. Esse irmão merece um cheiro, mas aí como não fica legal o cheiro, vai depois um abraço. Pensei que você já vinha me dar o cheiro. Deixa eu ajudar aqui, tem mais vento. Obrigado. O cheiro nesse momento aqui com suor, né? Então, se você estivesse nessa situação há muito tempo, irmãos, certamente. Tá. O negócio aqui é encontrar o ar. Achei, ó. Então, se a gente tivesse, irmão, se você tivesse com muito tempo debaixo dessa pressão, possivelmente a sua fé também estaria sendo esmagada. Então, por que esse pai estava com a fé esmagada? Porque era grave, porque tinha muito tempo, e tinha um terceiro e último fator. Porque ele estava decepcionado. Olha para mim, presta atenção. A decepção é algo muito grave. Porque quando esse pai ouve falar de Jesus, né, ele descobre onde Jesus estava. E ele pega o filho, ele apronta o filho, ele prepara o filho. E diz para ele, vamos lá meu filho, encontramos a solução. Só que quando o pai chega até Jesus, ou pelo menos chega até o grupo de Jesus, o mestre não estava lá. Como eu disse para os irmãos, o mestre estava numa experiência magnífica, falando com Elias, falando com Moisés, Pedro, impressionado com tudo aquilo. Os discípulos então olham, veio um doente, não é? O menino está doente, o Jesus não está aqui, é a nossa vez, é o nosso momento. Eles oram e nada acontece, ora de novo, nada acontece. Eu imagino que alguns dos outros discípulos disseram, mas a sua fé é muito pequena, deixa comigo agora. E nada aconteceu. Então, além de ser grave, além de estar esperando muito tempo, agora esse pai está lidando com mais um fator que esmaga a fé, que é o fator decepção. Você já esperou algo em alguém e ficou decepcionado, sim ou não? Você já esperou algo de Deus e ficou decepcionado, sim ou não? Nós precisamos, irmãos, ser muito verdadeiros se queremos uma transformação significativa na nossa fé. Porque o que tem de crentes decepcionados com Deus não é brincadeira. Não decepcionados porque Deus é um Deus que decepciona, não. Decepcionados porque você ainda não aprendeu a conhecê-lo. Então a gente está aqui, irmãos, diante de um pai com a fé esmagada, não é? E está esmagada, a fé desse homem está esmagada por essas três razões. É grave, tem muito tempo e está decepcionado. E aí quero te fazer uma pergunta, presta atenção. Como que nós podemos sair de uma situação como essa? Eu tenho falado muito com o Espírito Santo sobre isso. A gente tem que aprender a pedir a Deus um renovo na nossa fé. Eu já quero começar a te explicar isso daí. Então, se a sua fé hoje está de alguma forma esmagada, ou está de alguma forma desconstruída, esfacelada, abatida, não é? Se a sua fé hoje não está em alto nível, não é? Eu quero te ensinar a se fortalecer. E o primeiro caminho é algo tão simples: pedir. É só pedir por fé. E não é a fé, não é salvífica, não é a fé que você confessa Jesus como seu Senhor. Não, é o dom da fé. A Bíblia fala no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, diz assim: mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Paulo está nos motivando a buscar dons. E um dos dons que eu tenho tido mais interesse nos últimos 3 anos é o dom da fé. Mover por um dom.
Não por uma fé ocasional, momentânea, muitas vezes emocional, muitas vezes motivada por algo que eu vi, mas por uma fé que me impulsiona todos os dias e que me ajuda a trazer à existência aquilo que não existe. Não é? Então, primeiro caminho para isso, e eu quero te ensinar para esse ano novo que começa, um caminho mais simples que esse não existe, é só pedir. A Bíblia fala em Lucas capítulo 17, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Fé é algo que pode ter medidas diferentes, como todos os dons. Escuta, dom é como uma porta que se abre, não é? Dom é como uma porta que se abre, mas não é porque eu tenho o mesmo dom que você tem, que somos iguais na unção. A unção é a vazão que passa por essa porta. Então, pode ser que eu e você temos uma mesma porta, daquele mesmo tamanho, um mesmo dom. Mas pode ser que você, porque eu não vou dizer que eu sou pior, então você, pode ser que a sua vazão de unção é muito pequena. Pastor, eu tenho um dom, mas o que flui através dele é muito raso. É como um fiozinho de água, não é? Mas outras pessoas podem ter o mesmo dom, e por buscarem mais, e por serem mais aprimorados na oração, permitem que a vazão neste dom seja maior. Nós precisamos testar o dom que temos, não é? Presta atenção, irmãos, isso não é carnal. Escute, dons têm que ser testados. Ah, pastor, nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou te explicar. Jesus vem caminhando sobre as águas, é ou não é? Quando lembra da história? Pedro olha aquele negócio e diz assim: é você mesmo? Primeiro os discípulos assustados, pensando que fosse um espírito maligno, mas Pedro reconhece que era Jesus. O que Pedro faz? Ele diz assim: se é o Senhor mesmo, me deixe ir até você. Jesus diz o quê? Vem, pode testar isso. E Jesus empolgado, irmãos, eu consigo enxergar dessa forma. Jesus animado com a fé do Pedro, animado. Alguém pode perguntar: qual a importância de andar sobre as águas naquele momento? Importância? Pedro estava testando a fé dele. Fé que não é testada em ambiente controlado, dificilmente vai ser usada em um ambiente maior. Então eu vou terminar a história de Pedro e vou contar um testemunho. Então quando Pedro vê Jesus vindo, e ele diz: se for o Senhor mesmo, eu quero ir até você. E ele testa a medida da fé. Ele pisa. Irmãos, ele dá pelo menos alguns passos. Não condene Pedro de forma alguma. Cuidado com as pregações que condenam Pedro, porque pelo menos ele testou. Ele pisou um pouquinho, não é? Então eu estava ouvindo uma pregação do pastor David Jong-Soo. Na verdade, lendo um livro dele, do já falecido pastor David Jong-Soo. E enquanto ele pregava, ele conta, não é? Que enquanto ele pregava, havia uma mulher totalmente atrofiada na primeira fileira. E o Espírito Santo disse para ele, preste atenção. O Espírito Santo disse para ele, daqui a pouquinho você vai entender a importância de ouvir isso. O Espírito Santo disse para ele: coloque a sua mão sobre a cabeça dela e a mande andar. E ele disse que ela estava totalmente atrofiada. Ele disse: Senhor, se eu falar daqui de cima, essa mulher não andar, o que vai ser de mim? E ele passa a pregação inteira olhando para essa mulher e escutando o Espírito Santo falar com ele. Ele não teve coragem de fazer isso de púlpito. Então ele termina a pregação, ele desce do altar e fala no ouvido dela. E ele diz assim: no nome de Jesus, levanta e anda. E a mulher imediatamente, vocês, quem conhece a história do pastor Chu, sabe que é uma história cheia de milagres. E a mulher imediatamente sai correndo e andando. O Espírito Santo fala com ele: que bom, você me ouviu, mas era para você ter dito isso lá de cima, para que todos os presentes testificassem do meu poder.
Então escute, a fé precisa ser testada. Então você precisa pedir, melhor dizendo. Por isso os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, eu preciso crescer em fé. E na verdade, irmãos, até o pai desse rapaz, foi isso que ele fez. Ele disse assim: Senhor, eu creio, mas me ajude a vencer a incredulidade. Então, se queremos ver aquilo que nossa geração ainda não viu, se queremos ver algumas construções que não dependem da sua inteligência, muitas vezes não dependem da sua força, não dependem do seu dinheiro, se você quer chegar onde só Deus pode te levar, trate de ajustar e de reconstruir e de testar e de praticar a sua fé. Trate. Comece com coisas pequenas, irmãos. Comece com coisas pequenas. Uma vez nós estávamos organizando um evento e fomos visitar uma região de chácaras. E eu precisava, olha que coisa simples, presta atenção. Eu precisava de uma casa. Eu já tinha uma casa naquele lugar e eu precisava de outra. E eu falei com a proprietária, eu falei: eu quero essa. Ela disse: não tem como. Essa já está locada pelo Airbnb, um aplicativo, né? Vocês devem conhecer. E quem locou já remarcou 2 vezes. E agora não dá, porque se ele remarcar, ele vai pagar uma multa. Essa não tem como. Eu olhei para ela, falei para ela assim: escuta, minha senhora, me escute. Eu vou sair daqui. A senhora vai ligar para esse rapaz e vai dizer para ele que tem outra pessoa interessada. Daqui 15 minutos a senhora me liga para a gente fechar essa casa. Não, o senhor não está entendendo. Desculpa, senhor, o senhor não está entendendo. Essa casa não está disponível. Se o senhor quiser, é aquela ali. Eu falei: minha senhora, a senhora não está entendendo. O Espírito Santo falou para mim que essa casa aqui vai ser locada para nós. Então fica tranquila, não vai ter problema nenhum para a senhora vai ligar para ele e vai dizer que tem outro interessado. Fui embora. Passou 15 minutos. Ela liga, a gente estava num carro. O irmão Carlos, não vai ser conhecido de vocês aqui, diz assim: pastor Renato, a mulher está na linha e está dizendo que a casa está fechada para você. Algo pequeno, mas eu estou testando a minha fé. Quem está me entendendo? Estou testando a minha fé. E há outros testemunhos que poderia contar aqui, são testes de fé. Amém, gente? A gente podia até brincar aí. Tem mulheres com marido aí do lado. Quantas mulheres tem o marido do lado? Mulheres, teste a fé. Fala para eles assim: olha, eu estou sentindo que você vai me dar R$1.000 para comprar. Não, brincadeira. Então, as mulheres já estão praticando a fé, né? Pratica a fé. Fala: amor, eu estou crendo que amanhã eu vou amanhecer com uma cesta de café da manhã, com frutas. Pratica a sua fé. Brincadeiras à parte. Escute. Se você quer mover a sua fé, começa a pedir por fé. Segundo, para fortalecer a fé, você tem que ouvir. Ouvir, irmãos. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Presta atenção. Há um livro de um pastor chamado Jack Deere, e ele fala sobre as várias maneiras de ouvirmos a voz do Espírito Santo. O livro chama O Poder do Profético. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Se eu fosse você, já anotava agora e compra quando terminar o culto pela internet. O Poder do Profético, pastor Jack Deere. Esse livro me mostrou coisas bíblicas sobre as diversas formas que nós podemos ouvir a voz de Deus. Há muitos dos irmãos que estão ouvindo a voz de Deus sem saber quem é Ele. E eu gosto de algo, me escuta, presta atenção. Eu gosto de algo dentro dessa temática de como ouvir a voz de Deus, não é? Que é uma das maneiras que pessoas que têm um chamado de liderança estão acostumados a ouvir e às vezes ainda não discerniram que isso é a voz de Deus. Escute. Chama impressões internas. São impressões, são sentimentos, pensamentos, sensações, ideias que vêm no seu coração e você não percebeu que é Deus. Um exemplo bíblico de alguém que ouviu Deus assim foi Neemias. Quando você ouve um profeta falar que ouviu Deus, geralmente o profeta diz: e veio a mim a voz do Senhor dizendo, não é? E escutei a voz do Senhor. É assim.
Mas com Neemias, você não vai ver Neemias tendo a visão de um anjo. Você não vai ver Neemias dizendo que ouviu a voz de Deus. Você não vai dizer. Você vai ler e ouvir sobre Neemias, quando ele diz assim: não contei nada para ninguém, aquilo que Deus tinha posto em meu coração. Uma maneira de ouvir a voz de Deus chama impressões internas. Deus põe no seu coração, põe ideias, põe projetos, entende isso? Põe um movimento no seu coração. Quando você acorda pela manhã, não é? Eu estou falando sobre testar, né, o dom. Deixa eu te dar esse exemplo. Quando você acorda pela manhã e de repente no seu coração vem uma preocupação extremamente grande pelo bispo Osiel. Algo incomum. E você faz questão de apagar isso. Coisa da minha cabeça. Não, eu não vou ligar para o bispo Osiel. Você pode estar apagando uma impressão interna. Então testa. Bispo, eu estou aqui hoje e meu coração está muito apertado por você, e eu senti de ir na tua casa aí, eu vou orar por você, aqui pelo telefone e tal. E de repente o bispo Zé pode dizer assim: não, está tudo bem, não é nada não, nós estamos muito bem. E você então vai começar a perceber: foi Deus ou não foi Deus que falou comigo? Né? Foi voz de Deus ou não foi voz de Deus? Mas de repente ele pode dizer assim: minha querida irmã, meu querido irmão, acabei de pedir a Deus um sinal para que alguém me ligasse e tudo mais. E você vai fortalecendo a sua capacidade de perceber e de compreender se é Deus ou não é Deus que está falando. Alguma heresia aqui? Ninguém aprende a ouvir a voz de Deus da noite para o dia. Não foi assim nem com Samuel. Samuel ouviu uma voz que não era uma impressão interna. A voz que Samuel ouviu é uma voz externamente audível, ao ponto do menino Samuel confundir aquela voz com o sacerdote Eli. Ele confundiu com voz de homem. Nunca ouvi a voz de Deus assim. A minha esposa já. Minha esposa conta uma história quando ela era criança, quando ela era menina, na verdade adolescente. E ela conta uma história. Ela estava cuidando do primo, um priminho no colo, e ela escutou uma voz, para resumir, porque a história é bem longa, ela escutou uma voz dizendo assim: em 15 dias eu vou mudar a sua vida. Não havia nada planejado, nada projetado, e a criança, um bebezinho, começa a vibrar as mãos, e a minha esposa vai, ela tinha 16 anos, talvez 15 anos, vai até a mãe dela, que nem conhecia Jesus, e disse: mãe, Deus falou comigo com uma voz audível, e ele disse assim, sabe? Em 15 dias, ela mudou de cidade, chegou em Goiânia. É Deus trazendo minha esposa para me conhecer, né? Ela não me conhecia ainda. Pensa, irmãos, 15 anos sem me conhecer, 15 anos perdidos, irmãos, perdidos. E aí quando ela chega em Goiânia, ela vai a uma vigília que as tias dela, que eram crentes, né, levou a minha esposa para uma vigília que ela nunca tinha conhecido Jesus. Quando ela chega na vigília, alguém faz um apelo, ela aceita Jesus, é batizada pelo Espírito Santo, e enquanto ela está dobrada no joelho, vem um profeta e diz assim: conte os dias, hoje completaram 15 dias. O profeta nem sabia de nada, irmãos, nem sabia de nada, e ela foi contar, eram 15 dias que tinham passado. Então escuta, ouvir a voz de Deus pode ser também uma voz externamente audível, mas pode ser também uma voz internamente audível. Aquela que Deus fala dentro do seu coração, não é na sua mente, não é no seu pensamento, é algo que vem do Espírito, aqui do seu coração. Eu não sei como você vai ouvir a voz de Deus, mas se você não ouvir a voz de Deus, você nunca vai crescer na sua fé, porque fé, preste atenção nisso, fé é a resposta de obediência que nós damos ao que ouvimos. Eu vou repetir, fé é a resposta de obediência que nós damos ao que ouvimos. Vamos de novo, vamos juntos? O que é fé? Fé é a resposta de obediência que nós damos ao que? Deixa eu ouvir só vocês, o que é fé? É a resposta... Perfeito, irmãos. Eu fui professor há alguns anos atrás, e vocês estão iguaizinhos os meus alunos de terceira série, segunda série.
Vamos de novo? Vamos lá. Agora você repete. Diga assim: fé é a resposta de obediência que nós damos ao que ouvimos. Então escuta, irmãos, se não ouvimos, como daremos resposta? Por que Abraão é um homem de fé? Porque ele deu uma resposta de obediência ao que ele ouviu. Quando Deus falar para você entregar uma oferta, entregue, dê uma resposta de obediência ao que você ouviu. Quando Deus falar para você orar com alguém, ore, porque você vai estar dando uma resposta de obediência ao que você ouviu. Quando Deus falar com você para fazer um determinado evento, faça, porque é uma resposta de uma obediência àquilo que você ouviu. Racharabacai, assim diz o Senhor: obedeça ao que Ele está falando ao seu coração. E essa é uma palavra de Deus, irmãos, do meu espírito para você. Há muitas pessoas que não estão vivendo e não estão escolhendo o fruto da fé, porque não aprendeu a ouvir. Então fé, para que você tenha a sua fé restaurada, você precisa pedir, e você precisa aprender a ouvir. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Eu quero terminar dizendo a última maneira que nós podemos fazer para reconstruir nossa fé. Então, estudamos a história de um homem com a fé esmagada. Ele vai ser abençoado por uma cura, e ele começa a restauração da fé quando ele pede ajuda a Jesus na sua fé. E a gente aprendeu então que além de pedir, a gente precisa aprender a ouvir. E a terceira e última é mudar a forma de pensar. Quer reconstruir a sua fé? Mude a sua forma de pensar. Porque assim como uma das definições de fé é a resposta que damos em obediência àquilo que ouvimos, fé também é a nossa maneira de pensar. Pastor, como assim? Vou te explicar. Lembra daquela mulher de fluxo de sangue, com um fluxo de sangue? Há 12 anos sofrendo com hemorragia. Quantos lembram dessa história? Quantos lembram dessa história? Muito bem. Diz a Bíblia, eu vou te dar essa referência, diz a Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 28, que essa mulher tinha uma forma de pensar. O texto diz: pois pensava assim. A respeito desta mulher, o texto diz: pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Onde é que estava a fé dessa mulher? Na forma de pensar. É o que ela pensava. Então, se você quer descobrir, eu vou te entregar um tesouro aqui agora, presta atenção. Se você quer descobrir como está a sua fé, avalie a sua forma de pensar. Pela sua forma de pensar, é possível encontrar o nível da sua fé. Primeiro pensamento que você tem que pensar, que você tem que avaliar. Existem pessoas que sempre que estão diante de uma situação que ela nunca enfrentou, o primeiro pensamento que vai vir na mente delas é o seguinte: é difícil demais. Qual é o pensamento, irmãos? Difícil demais. Ô irmão fulano, pode pregar domingo que vem? Difícil demais. Ah, será que a gente consegue pagar? Difícil demais. Quem pensa assim, precisa restaurar a fé. Uma das pessoas, por incrível que pareça, que pensou assim, foi Moisés. Escuta, presta atenção. Um dia, o povo disse para Moisés assim: esse maná tá legal, mas nós queremos comer mesmo é carne. A gente quer carne. Fala com o seu Deus lá, porque a gente quer carne. Moisés foi falar com Deus, irmão. E quando Moisés falou com Deus, escuta isso. Deus falou algo para Moisés: a fé é a obediência, é a resposta de obediência que damos ao que ouvimos. Deus falou para Moisés assim: Moisés, fala para o povo que amanhã vai ter tanta carne para eles comerem. Eles vão comer tanta carne que vai sair pelo nariz. É uma expressão bíblica. Moisés escuta isso e diz assim: quê?
O Senhor está querendo que eu vá falar para o povo que amanhã, a esse horário, vai ter carne. O Senhor já percebeu que nós estamos aqui com mais de 600 mil homens, que somado com mulheres e crianças, estamos mais ou menos 2 milhões de pessoas, e o Senhor está me dizendo que amanhã, em 24 horas, vai ter carne para todo mundo comer. E Moisés então diz: nem se eu pegasse todos os peixes do mar, nem se eu matasse todo o nosso rebanho. E Deus responde para Moisés: por acaso há alguma coisa difícil para mim? Por acaso eu perdi o meu poder? Moisés, apenas conta para o povo. Deus está dizendo para Moisés: para de pensar que as coisas são difíceis. As coisas são difíceis. Irmãos, nós estamos vindo de Goiânia agora, com uma situação tão difícil para resolver, uma situação tão complicada. De repente uma ligação, está resolvido. Está resolvido, irmãos. Eu não tive que gastar uma energia, não tive que gastar uma caneta, não tive que gastar um tempo, um segundo. Está resolvido. A Bíblia diz que durante a noite o vento poderia ter vindo do norte, do leste, do oeste, mas a expressão bíblica diz que durante a noite um vento soprou da parte do Senhor. Não tinha evidências humanas, nós não precisamos de evidências humanas. Ele não trabalha como o homem trabalha, ele não vê como o homem vê. A Bíblia fala que um vento soprou da parte do Senhor e vieram codornas. A Bíblia diz que num raio da caminhada de um dia, isso dá aproximadamente 30 quilômetros. A Bíblia diz que numa altura de 2 côvados, isso dá 95 centímetros, quase 1 metro. Pois por 30 quilômetros de raio, a 1 metro de altura, tinha codornas espalhadas por toda aquela região, por todo aquele lugar. O povo matou, queimou, secou ao sol e comeu até sair pelo nariz. Diga comigo: não há nada difícil. Diga de novo: não há nada difícil. Então, quer medir a sua fé? Meça a sua maneira de pensar. Não há nada difícil. O primeiro pensamento que você tem que arrancar da sua mente: que é difícil. Se Deus te mandou, faça. Uma irmã fez um evento na igreja, líder de crianças, fez um evento para 400 crianças. Deus falou para ela: fecha a avenida. Nossa igreja fica numa avenida, é uma região periférica de Goiânia, mas é uma avenida muito movimentada, a Avenida Goiás. E a lei de trânsito lá impede que aquela avenida seja fechada, porque é um lugar de ônibus, enfim. Mas Deus falou com ela: fecha a avenida. Ela abriu o processo. Quando ela foi pegar a resposta, a moça que ouviu o processo disse assim: mas não deveriam ter aberto esse processo, não pode, essa avenida não pode fechar. Mas já autorizaram, pode fechar. Aquilo que é difícil, irmãos, se você se move pela fé, não será nos seus recursos. Então, primeiro pensamento: para de pensar que é difícil. Segundo, para de pensar que é tarde. Irmãos, eu estou aqui para te dizer isso. Eu estou muito empolgado com essa verdade. Para de pensar que é tarde. A filha de Jairo estava doente. Jesus já estava indo curar. Uma mulher com fluxo de sangue, falamos dela agora há pouco, atrapalhou o processo, demorou. Disseram para Jairo: desiste, está tarde. Ela morreu. É tarde, não incomode mais o mestre. E quando Jairo vai dizer: Jesus morreu, acabou, Jesus olha para Jairo e diz assim: apenas creia, porque para quem tem fé, nunca será tarde demais. Viajamos para o rio Amazonas, Ribeirinhos, alguns anos atrás. Ouvimos uma história de um missionário que perdeu um filho para as águas. Perdeu porque caiu. Eles descuidaram, o filho caiu. O rio Amazonas, quem conhece aqui? Alguém conhece? Meu Deus, nunca vi ali igual, muita água. O menino caiu, depois de 30 minutos eles perceberam a falta da criança e começaram a navegar o rio subindo por 30 minutos. Estava morto, irmãos, 30 minutos. Encontraram a criança viva e perguntaram para ela: como você conseguiu? Ela disse: pai, quando eu caí, gritei por vocês e vocês não me ouviram. Nadei até quando suportei. Então quando eu cansei, me afundei, algo mole me trazia para a superfície. Fez isso dezenas de vezes até vocês me encontrarem. Os pescadores disseram: são os botos. E os profetas disseram: foi a mão do Senhor. E eu entendo, a mão do Senhor movendo botos,
manteve essa menina na superfície por 30 minutos. Não foi tarde demais virar o barco, subir o barco, crer, orar, esperar, procurar. Não era tarde demais. Não é tarde demais para você voltar a estudar, fazer uma faculdade. Não é tarde demais para você viver tudo que você sonhou para o seu ministério. Não é tarde demais para prosperar. Não é tarde demais. Muda a forma de pensar. E por último, deixa eu terminar com você de pé. Fica de pé. Não é para parecer que está acabando não. Já acabou mesmo. Eu vou orar com você. E o último, o terceiro e último pensamento que você tem que mudar para construir a sua fé. Pare de pensar que é caro demais, difícil demais, tarde demais, caro demais. Esses pensamentos vieram na mente dos discípulos de Jesus. Me escute. Uma vez tinha 5.000 homens para comer. Vocês lembram da história? 5.000 homens para comer. Um dos discípulos chegou até Jesus e disse: Jesus, pode tocar, dispensa a multidão, porque para dar comida para esse povo, nem 200 denários dá, é caro demais. E Jesus olha para aquele rapaz e diz assim: não, vocês vão dar comida para eles. Eu fico pensando, irmãos, eles podem dizer assim: mas Senhor, não temos recursos. Uma coisa que a nossa fé precisa gerar em nós, escuta, é que a fé acessa recursos inalcançáveis por mente humana, por esforço humano, por inteligência humana. Tinha 5 pães, 2 peixes, vocês conhecem a história. Jesus dá graças a Deus, comida para todo mundo, sem gastar R$1. Então eu quero que você entenda: caro demais, tarde demais, difícil demais. Mude os seus pensamentos. Aquele pai daquela criança, certamente, quando os discípulos não conseguiram curar aquele menino, ele disse: agora já era. Os nossos pensamentos lutam contra a nossa fé. Mas se você aprender a ouvir a voz de Deus e responder essa voz em fé, nada vai deter você. Primeiro eu quero orar por você. Depois nós vamos orar juntos aqui na frente, amém? Põe a mão no seu coração onde você está. Nesse momento você não precisa nem orar. Eu quero apenas que você ouça e creia. Espírito Santo, não sei como está a fé dos meus irmãos. Não sei como está a fé desta mulher. Não sei como está a fé desse homem, desse jovem. Eu não sei como está a fé deles. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Eu quero fazer uma oração nesse momento, Espírito Santo. Eu quero te pedir que a fé dessa igreja seja elevada, que ela seja revolucionada, não porque está esmagada, mas porque a fé é passiva de crescimento. E eu oro por isso no nome precioso de Jesus. Eu oro por isso. Amém e amém. Agora me escute. Se você precisar, se você sente que a sua fé tem que ser reconstruída, pastor, tá boa, mas assim, eu preciso de mais. Se você quer um toque especial da parte de Deus na sua fé, eu queria que você viesse à frente. Se você quiser um movimento do Espírito na sua fé, uma reconstrução para sinais e milagres, sai do seu lugar e vem aqui. Não vou chamar 2 vezes, vem aqui. Vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Vem o mais perto do altar possível. Choramana karama chorama karabashai rakatarabasharabaka. Aleluia. Aleluia. Ainda não acabou. Toramana katarabarabashuri andarabaya andaragaya. Ira katarabandana yarasha. Ira karabashora barabakasho.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Revivifique a sua fé. Revitalize a sua fé. E nada está seco ao ponto de não poder viver de novo. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a buscar o Espírito nessa hora. Enche-nos do Espírito e a sua fé vai receber outra dimensão. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra os ouvidos dela para ouvir. Abra os ouvidos para ouvir a tua voz. Abra os ouvidos espirituais para que ouça a sua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós liberamos sobre a sua fé uma palavra de vida. Uma palavra de vida. Uma palavra de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça, peça. Ouça, peça. E mude sua forma de pensar. Ouça, peça. E mude a sua forma de pensar. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Oh, aleluias. Glória a Deus. Espírito. Quantos já estão com a chave? Tem uma chave? Quem está com uma chave nas mãos? Quem não está, pode passar entre os intercessores, pode passar aqui entre eles. Você consegue passar para que as pessoas vá pegando? Só tem você? Tem mais de cá? Eles vão passar no meio. Quem não pegou a chave aí da campanha, os irmãos vão servir você. A gente vai orar junto com essa chave na sua mão, tá bom? Em nome de Jesus, se você puder permanecer aqui, pode permanecer. Que desce como fogo. Vai passando no meio dos irmãos. Vem como em Pentecoste. Aleluia. E enche-me de novo. Espírito. Aleluia. Espírito. Doce Espírito, doce Espírito. Eu creio nisso. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Levante essa sua chave assim para cima, se você já pegou. Se não pegou ainda, os irmãos estão aí para distribuir. Quero chamar um bispo Ziel aqui já para a gente fechar. Mais baixinho aqui, mais baixinho. Eu quero só que você exercite a sua fé. O importante não é apenas a chave nas mãos, mas a chave é um símbolo daquilo que você está visualizando para esse ano de 2025. Vocês fazem 12 dias aqui. Então hoje representa janeiro. Então eu quero que você levante a sua chave e vamos profetizar sobre o mês de janeiro. Amém? Respostas de fé já vão surgir agora. Não precisa nem de amanhã. Hoje ainda, a sua fé vai ser elevada. O seu menino vai ser curado. A Bíblia fala que Jesus olhou para aquele demônio e ordenou para que aquele espírito mudo e surdo saísse do menino. Ele ficou no chão como se estivesse morto. Mas quando ele voltou, ele ouvia, ele falava, e o espírito imundo não mais o incomodava. Por uma palavra, a vida daquele homem foi mudada. Levante a sua mão, levante essa chave. E por uma palavra, nós queremos abençoar a sua vida, Pai. Que eles que estão aqui hoje, Senhor, movidos pela fé, Senhor Deus, movidos pela Tua palavra, recebam no Espírito, em nome de Jesus,
recebam no Espírito, Pai, essa palavra de fé, essa medida de encorajamento, que o mês de janeiro, Senhor, seja abençoado em cada um dos seus dias, que a tua voz seja ouvida em cada um desses dias, que a sua direção seja dada, e que a fé dessa igreja seja fortalecida, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Dê um aleluia, um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Cristo céu. Aleluia. Aleluia. Vem como em Pentecoste. Se Deus E enche canta, igreja, canta. Pode ir voltando para o lugar, adorando o Senhor. Canta. Retorno. Se deu. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Bendito é o nome do Senhor. Espírito. Os diáconos com a camiseta, ó, pode vir. Como fogo. Canta, igreja, canta o Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pode aplaudir o Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos aplaudir o nosso Deus. Maravilha, maravilha. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Enquanto os diáconos e diaconisas se organizam aqui para fazer o túnel, eu não quero que você vá embora sem passar por essa corrente de fé aqui, ó. Hoje nós aprendemos que nós temos que estimular a fé. Então eu quero que você venha, antes de ir embora para casa, passe aqui nesse corredor e apresente diante do Senhor a sua aflição, a sua necessidade, a sua angústia, aquilo que você quer receber, uma porta que está fechada e você quer que se abre, uma bênção, uma providência, uma mudança. E você vai passar aqui e aí depois você segue na bênção para mais 11 dias de vitória em nome de Jesus, amém? Olha aqui, queridos, ó. Peça alguém para ajudar aqui, irmã Sandra, acha alguém para ajudar a pastora, para organizar os livros ali na mesa, na saída lá, por gentileza. Olha, irmãos, eu recomendo a vocês que adquiram o livro, porque ele dá aqui 4 dinâmicas para a sua prosperidade. Às vezes, irmãos, uma frase que está aqui dentro, aqui, ó, vai mudar a sua vida, vai destravar coisas na sua vida. Então, olha, esse aqui já é meu, viu, pastor Renato? Esse aqui já é meu. Então, Selma, acerta lá, passa o Pix. Mas esse aqui já é não. Toma aqui, Selma, vai lá. Passa para a Selma. Passa lá no final, irmãos. Adquira um livro. Principalmente você que é empresário, você que tem o seu próprio negócio. Para esse ano de 2025, tem coisas que precisam ser destravadas. E ali você vai ter conselhos de sabedoria para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito louvor, muita unção, muita oração. Vai levantando, vem passando aqui. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com toda a sua igreja hoje e sempre. Amém. Vai na bênção, queridos, em nome de Jesus.